Graças a Deus, queridos, estamos de volta para a glória de Jesus. Mais um encontro, mais um devocional da comunidade cristã Casa da Noiva e temos a alegria de compartilhar com você em qualquer parte do mundo que você esteja desse momento precioso. Vamos adorar o nome de Jesus. Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus Cristo é bom. Alto lá do trono do Supremo, e cascórios as bênçãos lá do céu que se espalham sobre todo o terra, onde habitam os santos que vão receber o fim, o Senhor e ora de joelhos e a face no chão, constante o teu tema seja buscar a Deus em oração. Desperta a madrugada e clama pelo óleo da unção de Deus. Ouvirás desse vitória e se tu clamas, espera por muito tempo, e as bênçãos lá do trono do Senhor. Tu jejuas e deixas mais cair ao Deus de amor. Confia no Senhor, de joelhos e a face no chão, o teu oração. Espera a madrugada e pelo óleo da unção de Deus. Ouvirás desse paciente, espere em Deus, nele confie. Ele esperou pelo manto de andarilhos no fim. Feliz o teu clamor.
É bom sentir o abraço de Jesus na gente, quando a gente está junto do Senhor Jesus nas nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito para sempre é o nome do Senhor. É o carinho do Pai na vida dos seus filhos. Porque apesar de você, Ele te ama. Apesar de nós, Ele nos ama. Ele nos socorre, nos ajuda. Sozinho estás a navegar o mar da vida. Grandes surpresas tem. O vento tristezas traz, lágrimas quentes aos meus olhos e aos seus beijos. Pede socorro, ninguém te ouve. O teu gemir manda você, pois o socorro vem lá do alto. Ouça agora a voz da salvação. Glória a Deus, glória a Deus. Alma cansada, glória a Deus. Onde a alma pode curar. Oh, glória! Te ajuda a ter fé. E a sua vida, se creres nele, aceite ajuda que vem de Deus. Jesus é o socorro vindo do céu. Se o aceitares no coração, o teu gemido não será em vão. A tempestade logo mudará e o vento ao teu favor irá soprar. E as surpresas do mar da vida suportará. Aceite a chamada de salvação, alcança. Jesus chega, vem, alma cansada. Jesus é o onde a alma pode curar. Te
Deus. Queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus com você nessa manhã, para a gente poder orar e já concluir nesta manhã esse momento na presença de Deus. O Senhor, que é bom, esteja ministrando ao seu coração, porque Ele é o porto seguro. Ele é o lugar de descanso para a alma e para o coração de cada um que o busca. E Ele sabe mais do que qualquer um a necessidade da sua alma nesta manhã. Talvez você esteja bem, como muitos estão, porque na medida que se ora, se busca, se batalha, se luta, se trabalha, o Senhor vai fazendo com que cada um de nós vá alcançando as vitórias dele na nossa vida, vá vivendo as coisas que ele tem para as nossas vidas. E há aqueles que estão bem, muito bem, mas há também aqueles que estão passando aí ainda pelo tempo, pela sala de espera de Deus, passando pelo tempo da espera. E eu sei que o Senhor Jesus, Ele é aquele que sabe cuidar de cada um de nós e que a seu tempo sabe surpreender o coração daqueles que o amam. E eu sei que esta manhã é uma manhã em que aqueles que estão na sala de espera estão sendo convidados a se levantarem do lugar que estão assentados, e é claro que eu falo isso não literalmente agora, mas desse lugar da espera, espiritualmente onde você está, porque Deus vai levar você na direção daquilo que Ele projetou. E eu creio profundamente que Ele tem muito para fazer na vida daqueles que se colocam na sua presença, dizendo a Ele: eu confio somente em Ti. Eu creio para sempre em Ti. Tu és o único que podes me auxiliar no meio dessa situação. Tu és o único que pode chegar no meio dessa situação. E se você está na sala de espera de Deus, eu digo a você: Deus vai te mover. Emeneiovandias, Argioheidias, Ardi Eiergeditio, Manaradakin Delianitios. Deus vai te movimentar para viver as coisas que Ele tem contigo. Porque em áreas da sua vida e do seu coração você tem esperado. E algumas delas, elas mexem com a estrutura da mente, do coração. Porque as suas expectativas, elas são grandes quanto a coisas que você inclusive já ouviu da parte de Deus sobre a sua vida. E apesar de conhecer o contexto de Ezequiel, no capítulo 12, verso 28, e saber que Deus estava trazendo uma palavra de despertamento e repreensão para o seu povo, o povo de Israel, eu sei que aquilo que o Senhor fala ali não tem a ver somente com suas sentenças para com aqueles que estavam em rebelião no seu coração contra Ele, ou resistindo à sua vontade,
ou não buscando fazer a sua vontade. Porque em Ezequiel, no capítulo 12, verso 28, ele diz: não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que eu falei se cumprirá. E apesar de conhecer o contexto, eu sei que não tem a ver só com aquilo que de sentença Deus empenha contra o coração que está resistindo fazer a sua vontade, mas isso também é uma realidade para a vida daqueles que estão fazendo a sua vontade, se esforçando em buscá-lo e em estarem na sua presença. As palavras de Deus se cumprem. De bênçãos também sobre a vida deles. E eu gosto de citar Hebreus capítulo 10, verso 23, é um versículo que eu trago no coração, porque ele diz: retenhamos firmes a confissão, retenha firme aquilo que você confessou, a confissão da sua esperança. Aquilo que chegou aos seus ouvidos, aquilo que veio ao seu coração e você disse: eu creio, eu acredito. A confissão da sua esperança, é nisso que eu vou esperar, é aqui que eu estou firmado, é nisso que eu estou aguardando, eu vou esperar. Retenha firme, guarde com firmeza no coração a confissão da sua esperança, porque fiel, diz o texto, é o que prometeu. Ele sabe cumprir as palavras dele na vida daqueles que estão na sua sala de espera. E eu vim esta manhã trazer uma palavra para os que estão na sala de espera de Deus. Deus vai te surpreender. Porque olhando para a Bíblia, eu vejo as salas de aula de Deus. Se você olhar para a vida de gente como o profeta Elias, você vai perceber que ele passou pelas salas de aula de Deus, desde o Querite, a Sarepta, ao deserto, enfim. Mas eu também olho para a Bíblia e eu vejo aquilo que eu chamo de a sala de espera. Esse período de tempo, essa fase em que Deus nos coloca num determinado lugar, num determinado ambiente, vivendo um tempo em que muitas das nossas expectativas parecem não se realizarem. E uma das canções que a gente entoou aqui, e de forma bem desafinada, mas com o coração cheio de esperança, ela diz: quando os sonhos se frustram, quando parece que nada, em outras palavras, vai se realizar. Porque a gente vive esse momento, nesse tempo, nesse lugar da espera, onde parece que as coisas não vão fluir, não vão acontecer, não vão se abrir, não vão chegar, não vão se mover, mas Deus sabe trabalhar na vida daqueles que nele esperam. E eu gosto da expressão do salmista no Salmo 37. Os versos 4 e 5, o salmista diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele tudo fará por aqueles que têm prazer nele,
aqueles que entregam o seu caminho a Ele, aqueles, é isso que diz os versos, aqueles que confiam nele, os que retêm firme a confissão da sua esperança, aqueles que dizem, eu creio no que Deus me disse, ponto final, eu aguardo nele. Desabou o teto, mas eu estou em Deus. Abriu porta ou fechou a porta, não importa, eu estou em Deus. Na saúde ou no processo da provação, mas eu estou em Deus. E eu sei que Ele vai me tirar dessa. Eu gosto de citar sempre Jó, capítulo 19, verso 25, porque Jó, no meio de uma prova violenta, ele estava na sala de espera de Deus, parecia que nada acontecia de mudança, muito pelo contrário, as coisas pareciam somente piorar e indo de mal a pior na visão de quem quer que estivesse próximo de Jó naquele momento, mas ele diz no capítulo 19, verso 25, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim ele vai se levantar. E como nós estamos declarando, não seremos abalados hoje. Eu estou falando que nós não seremos abalados pelas circunstâncias que envolvem o tempo da espera. E eu estou falando para os que estão na sala de espera de Deus. Eu podia citar aqui inúmeros personagens da Bíblia, homens e mulheres que esperaram, gente como Ana, gente como José, gente como o próprio Jacó, que teve seu momento de espera em algumas situações, entre Gênesis capítulo 32 e o capítulo 33 principalmente, que é uma figura e um personagem que eu gosto muito de falar sobre ele, talvez seja pela extensividade da sua existência, da sua vida, entre os capítulos que narram a sua história e aquilo que a partir dele passa a ser construído também. Porque ele vai ser citado a partir do povo que dele vem o tempo todo no Antigo Testamento. No livro do profeta Isaías, quando se fala do povo de Deus, se fala do bichinho de Jacó. Uma expressão carinhosa de Deus para com aqueles que ele chamou e fez promessas. Mas eu podia falar de Isaac, com base em outros textos, falar de Abraão, que é um dos maiores exemplos de gente que esteve na sala de espera e viveu algumas coisas. Eu podia falar, por exemplo, dos valentes do rei Davi, que há entre eles alguns que souberam estar na sala de espera, principalmente alguns que se juntaram a Davi quando ele estava naquela caverna conhecida como de Adulão. Eu poderia falar sobre muitos personagens, porque essa caminhada com a Bíblia ela tem enchido a minha mente, o meu coração ao longo de anos, da vida desses personagens, de detalhes da vida desses personagens
de situações que esses personagens vivem. Mas eu quero voltar o olhar com você, porque é uma palavra simples, objetiva e profética no livro de Josué. E já termino, porque eu tenho aí alguns minutinhos para concluir. Mas eu sei que Deus já está ministrando ao coração de pessoas. O livro de Josué, no capítulo de número 14. A palavra de Deus diz: a partir do verso 6, Josué capítulo 14, você pode marcar a sua Bíblia, risque sua Bíblia, sublinhe as palavras da sua Bíblia. Se você tem uma mente que guarda bem as coisas, fique bem à vontade. Eu gosto também de trabalhar muito essa coisa da memorização. Mas é bom muitas vezes você marcar, anotar versículos que são lidos para que você tenha ferramentas para o seu dia a dia, principalmente quando você é bombardeado quanto à sua esperança. E aí você saca daqueles versículos e diz: eu creio, porque a palavra de Deus diz, a palavra de Deus diz. Então, está aí, Josué capítulo 14, verso 6 em diante. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnea, por causa de mim e de ti. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barnea a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como ele disse. 45 anos são passados. Eu estou agora, com outras palavras, com 85 anos. Desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra, como para sair e para entrar, como para ir e vir. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Porquanto Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o queneu, até ao dia de hoje.
porquanto perseverara em seguir ao Senhor, o Deus de Israel. As palavras são claras, o momento é conhecido, porque aqui está se caminhando para se apropriar de tudo. O que o próprio Senhor havia empenhado como promessa desde os dias de Abraão. E agora já não se tem aqui, nesse período, o Jordão pela frente, como eles tiveram no capítulo 3 de Josué. Agora não se tem aqui as muralhas de Jericó, como eles tiveram no capítulo 6. E nem aquela antiga problemática com relação às figuras que são citadas no capítulo 7 de Josué. E eu me refiro a Acã, que foi responsável, através da sua atitude, pelo povo de Israel, ou pelo povo hebreu, perder aquilo que o Senhor havia dito que eles venceriam. Porque desde que Deus colocou Josué na liderança e colocou os seus pés no curso da terra prometida, Josué sabia que, apesar das batalhas que haveriam, ele iria caminhar em vitória. Até porque no capítulo 3, verso 7, o Senhor diz que ia exaltá-lo perante os olhos de todo Israel. Só que por causa de Acã, a Bíblia diz que houve uma derrota no capítulo 7 e eles tiveram uma oportunidade de recuperarem-se no capítulo 8. Mas aqui já não há essas coisas acontecendo. O que há é: a terra está aí e vamos nos apropriar dela. Se há resistências, não importa. Se há bloqueios, também não importa. Se há barreiras, não importa. O que importa é que a gente vai na direção daquilo que Deus disse que nós iríamos conquistar. E é nesse momento em que se está a um passo de se apropriar das coisas de Deus. E eu digo já na sua totalidade, não é que não haviam conquistas aqui já sido alcançadas. Porque se olharmos para o capítulo de número 11, 12, algumas coisas já estão acontecendo já faz um tempo. Só que chega um momento em que o Caleb, que estava calado, ele chega para Josué e diz a Josué: eu tenho uma promessa. E a promessa é de que Hebrom será minha. E o que é que ele faz? Ele faz aqui 3 coisas diante de Josué. Por quê? Porque Josué é aquele a quem ele sabe que Deus escolheu para estar no lugar de Moisés. E quando ele chega para o Moisés, ou quando ele chega para o Josué que estava no lugar do Moisés, as escrituras dizem que ele diz para Josué: primeiro, eu trago nas minhas mãos uma história de serviços prestados. Eu gosto dessa expressão, porque no verso de número 7 ele diz: quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. Ele não era um homem que recebeu promessas e tinha promessas sem ser atuante com a sua existência na história. Isso aqui é importante porque o próprio Josué vai medir o direito do Caleb com base
no que o Moisés disse. E o que o Moisés disse é o Caleb que está anunciando aos ouvidos de Josué, mas Josué foi testemunha. E ele sabe que o que o Moisés disse para o Caleb, ele não diz com o Caleb fazendo parte do grupo que decide não existir na história. Ele não faz parte do grupo dos que silenciam, dos que ficam quietos. Ele faz parte do grupo que diz: conta comigo para a missão que Deus tem. E foi isso que ele fez em Números capítulo 13, depois leia, e o capítulo 14, quando Moisés, separando os espias, enviou aqueles homens para olharem a terra prometida e trazerem notícias. Aqueles homens foram durante alguns dias, depois de alguns dias voltaram, trazendo um cacho de uvas nas mãos, que eram 2 homens para poder carregar. E eles trouxeram aquilo como uma prova de que a terra, ela era uma boa terra. Ela mandava leite e mel, como Deus disse. Era uma terra produtiva. Era uma terra abençoada. Só que quando eles voltam, eu já citei esses dias aqui, houve um conflito muito grande no meio do povo, porque 10 dos espias que foram disseram: olha, nós olhamos para a terra e enxergamos na terra o que a terra tem. E não foi a uva, não foi o leite, não foi o mel, não foi aquilo que Deus disse e no qual Deus chocou quando fez a promessa. Nós identificamos que a terra tem gigantes. E com essa conversa dos gigantes, eles promoveram uma situação que beirava uma rebelião contra Josué, contra Caleb e possivelmente contra Moisés. E diante dessa situação toda, só Caleb e Josué se posicionaram e disseram: gente, a terra de verdade tem gigante, mas a gente tem a promessa. Só que a maior parte das pessoas não quis atentar para aquilo. Tanto é que elas vão morrer, eu já disse e repito isso sempre, no deserto. E quem vai entrar na terra prometida são os filhos daquela geração que nasceram ali, pelo caminho do deserto. Porque aqueles que foram tirados deles, ficou Josué e Caleb, pelo que nos consta a partir da palavra. Só que esse posicionamento do Caleb, esse posicionamento do Josué, jogou muita gente contra ele. E aí, quando o Caleb está dizendo: Josué, eu tenho uma história de serviços prestados, ele não está incluindo aqui só a sua ida e a sua vinda da terra que ele foi espiar. Mas ele está incluindo aqui os conflitos e os confrontos que ele viveu por parte daqueles que não quiseram acreditar no que ele dizia e nem olhar na direção que ele decidiu olhar. Mas ele deixa claro que, em primeiro lugar, apesar da notícia de que os gigantes eram terríveis, que causou medo em todo o povo, ele permaneceu acreditando em Deus. E se Deus olha para a sua folha de serviços prestados nessa terra, com seus dons, com seus talentos, com suas habilidades, com sua generosidade, com seu amor, eu tenho certeza do que eu estou falando. Ele conta esses momentos em que você decide ficar com ele quando tudo é contra você. Quando você está lidando na visão humana com coisas que são mais altas do que você.
Quando na sua visão humana você está lidando com coisas que são maiores, mais fortes do que você, mas você olha e diz: maior na minha vida não é quem se opõe, ou quem me resiste, ou quem quer me impedir de passar, é aquele que me fez promessas. Ele está dizendo: eu caminhei para olhar a terra, mas não só vivi isso. Eu tive que aguentar palavras de gente que não acreditava. Eu tive que suportar a resistência do coração de gente que jogou gente contra mim. Eu tive que lidar com a desconstrução que outros fizeram ao meu respeito junto com você, Josué. Eu tenho serviço. Eu tive dias, naqueles dias, de lágrimas. Mas sabe, apesar de tudo, eu permaneci em Deus. E se tem algo que eu quero que você conte, é a minha permanência. Apesar de tudo. A segunda coisa que o Caleb traz aqui, aos ouvidos de Josué, é que ele tem uma confirmação que foi dada, segundo ele diz, e é verdade, pelo próprio Deus para Moisés, de que o espaço, o lugar, a porta e a oportunidade era dele. Eu gosto disso aqui porque, além de dizer para Josué: eu sou um homem que tenho serviços prestados, ele diz para o Josué: Josué, eu sou um homem que foi aprovado para esta porta. E não sou eu que digo, foi Deus quem disse. E bastava ele citar para Josué, porque Josué estava presente, que foi Moisés quem disse. Mas ele não, ele vai chamar Deus para a conversa. Porque quando a gente deseja, diante do nosso capitão, estou falando da figura de Josué, que aqui representa a pessoa de Jesus Cristo, porque ele é um tipo de Cristo. Quando a gente deseja se apropriar de uma porta, de uma oportunidade, a gente precisa chamar o Pai Celestial para o assunto. E escute, você não é provado por acaso. Você é provado para ser aprovado. Não é do interesse, do prazer de Deus de reprovar, mas Ele sempre moverá a mão dele, fazendo com que corações se posicionem. Até o fim, sendo perseverantes, sendo crentes, sendo aqueles que dizem: com Deus estou, com Deus vou ficar, independente das circunstâncias. A estes Deus aprova. Escute, se há alguma prova muito forte na sua vida, é porque o nível das portas que Deus abrirá para você também são muito grandes. Porque Ele não prova ninguém por acaso.
Hoje, lendo a carta de Tiago, essa expressão provação, prova, ela saltou muito forte aos meus olhos da carta de Tiago, da carta do apóstolo Tiago, e ele diz que bem-aventurado quem passa por essas provações, porque para estes tais há uma recompensa. E eu estou falando para a gente que já foi humilhado por gente, já foi resistido por gente, já foi pisado por algumas pessoas, já passaram pelos calabouços de existência, lidando com conflitos internos violentos, gente que, se fosse olhar para a história, ia dizer: eu já vivi tantos anos da minha vida lidando com tantas coisas. Mas eu fiquei em Deus. E como eu fiquei com Deus, Deus ficou comigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele diz aqui: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Verso 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, inclusive para que se voltasse contra ele, contra Josué, contra o próprio Moisés. E ele diz: eu, porém, no meio desta prova, no meio deste teste, eu perseverei. Escute, tudo que de Deus você tem para viver exige de você perseverança. Antigamente, alguns irmãos crentes em Jesus brincavam muito assim entre a gente, quando a gente estava caminhando para um culto, para uma oração de mocidade, para um culto de doutrina, o que seja. E às vezes a gente pegava aqueles dias chuvosos, e eu lembro quando alguns irmãos, de quando em quando, viam a gente ali, né, querendo parar para poder deixar amenizar a chuva, e às vezes ficava claro que não ia passar tão rápido, e a gente já estava ali entre 6h30 da noite, 6h40, quase próximo do horário do culto. E esses irmãos que brincavam muito com a gente diziam: vocês não são feitos de açúcar, né? Não é por causa dessas águas que vocês vão deixar de chegar. E às vezes a gente chegava com o sapato tomado de água, todo molhado. Mas o culto para a gente tinha um gosto especial, porque a gente passava a entender que nada podia parar quem era guerreiro de Deus. E é isso que eles queriam passar: vocês são membros do exército de Deus. Vocês aguentam sol, aguentam chuva, aguentam dias bons, dias difíceis. E em Cristo Jesus, fortificados na graça dele, vocês permanecem. E eu não creio que nós estamos vivendo um tempo de uma geração de açúcar, não. Porque apesar de tudo, muitos permanecem. E esses que permanecem, eles entendem que as coisas de Deus, elas exigem essa resistência, essa resiliência, essa perseverança.
E se tem algo que Deus lhe chama para viver como mulher, é essa perseverança. Se tem algo que Deus lhe chama para viver como homem, é esta perseverança. Perseverança na oração. Paulo disse, orando em todo tempo, no Espírito. Em Romanos 12, ele disse, perseverai na oração. A perseverança na caminhada humilde e com humildade diante de Deus. A perseverança quanto à sua obediência. Aquilo que o Senhor tem estabelecido a partir da sua palavra para que você obedeça a perseverança. Quanto ao que você, e aqui está o ponto, você espera. Porque se você está na sala de espera de Deus, como eu estou pregando hoje, você vai ver muita gente se levantar para fazer derreter, porque essa é a expressão de Caleb, derreter o coração. Mas você não vai se entregar porque você não é de açúcar, como diziam os irmãos. Você é firme no que acredita. E a Bíblia diz que em Hebreus capítulo 11, verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Há uma necessidade de permanência, de perseverança, porque essa perseverança diz muito sobre a nossa fé. Eu estou dizendo a você que independente das coisas, porque eu sei que tem horas que dói o corpo, dói a alma, mas o segredo das suas vitórias em Deus está nisso, permanecer, perseverar até o fim. E olha o que o Caleb diz. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. E eu digo amém. Pois perseverastes em seguir ao Senhor meu Deus, eu digo amém. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, disse Caleb. Como disse, 45 anos são passados desde a promessa. E olha como ele traz Deus para a conversa, ele diz, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Bastava dizer, Moisés disse que Josué entenderia, mas ele não, ele diz, foi Deus quem disse a Moisés. Coloque Deus no assunto. E todas as vezes que você envolve Deus no assunto, eu sei que a gente é convidado continuamente a deixar Deus de lado. E eu sei que você já caiu nessa conversa de muitos. De que é você quem faz, é você quem analisa e escute. Você corre, você luta, você batalha, você estuda, porém é Deus quem faz. A Bíblia diz que é Ele quem faz todas as coisas. Com um adendo, Ele faz todas as coisas como quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque deixá-lo fora do assunto das suas conquistas é uma loucura. Eu quero Deus sempre nos assuntos daquilo que eu sonho, daquilo que eu almejo, daquilo que eu busco e estou buscando. Há uma necessidade de crermos em Deus e confiarmos em Deus, e em todo o tempo da nossa vida o Senhor perseverará, abençoando em todo o tempo. Porque eu estou dizendo que Ele vai insistir com você, Ele vai permanecer com você, Ele vai estar com você. Ele vai permanecer na sua vida.
Coloque Deus no assunto. Caleb disse, olha, Josué, fazem 45 anos que Deus disse a Moisés que a porta é minha, que o espaço é para mim, que Deus tem negócio comigo e eu vou viver as promessas de Deus. E sabe, tem duas coisas que ele coloca aqui dentro deste ponto que eu gostaria de destacar, uma vez que eu estou fazendo a exposição simples e prática desse texto. A primeira delas é que, como Deus faz parte do assunto, Deus se encarregou de segurar Caleb de pé. Não foi por falta de coisas que aconteceram. Porque se a gente está no capítulo 14 aqui, já tem algumas coisas que foram enfrentadas até aqui, desde Josué capítulo 3 para frente. Já se passou o Jordão, já se venceu muralha, mas Deus deu um jeito de colocar a sua mão sobre Caleb e segurá-lo. Eu estou falando isso aqui porque é Deus quem lhe segura. Você faz sua parte, se dedica, se esforça, corre e, como eu disse ontem, você faz tudo que é possível fazer para ficar bem, para ficar inteiro, para ficar de pé. Mas é Ele quem vai no teu sangue, nos teus ossos, na tua mente, e Ele te segura. Ele te segurou. Já teve gente querendo destruir tua mente. Já teve gente querendo destruir tuas emoções. Já teve gente querendo destruir teu coração. Mas Ele te segurou. Ele diz, Deus me conservou com vida. A segunda coisa que Ele diz aqui, eu guardo isso, é que Deus não só o segurou de pé, como Deus veio trabalhando nele, com ele e através dele ao longo do tempo. Porque do tempo da promessa para esta reivindicação, que eu estou colocando claro que como força de expressão, até porque ele nem precisava, Deus é fiel para cumprir o que diz, mas apenas como força de expressão. São 45 anos. A gente lê isso aqui em um versículo. E para a gente soa muito simples, né? A gente está falando de 45 anos de vida e a gente lê isso num versículo, ou em um versículo. E para a gente parece que foi uma coisa muito natural, muito simples. A gente nunca para quase sempre para refletir o que aconteceu ao longo de 45 anos. Eu estou falando com gente que está aí. Deus trabalhou no tempo. E trabalhou na vida do Caleb. Dentro deste tempo. O serviço de Deus, preservar na mente o que ele disse, é trabalhoso, porque durante 45 anos, o que você encontra de gente para matar, o que Deus disse em você, não é brincadeira. O que tem de gente que passa nesse caminho e às vezes Deus dá a ele ou a ela o privilégio de fazer parte da história da tua vida, cooperando com algo que foi Deus quem realizou e chamou você para fazer. E ele e ela não sabe muitas vezes o valor do que está fazendo. Muitas vezes quer te humilhar. Às vezes quer passar na sua cara o que faz. Às vezes quer tratar você como um coitadinho, quando na verdade você é um príncipe de Deus, você é uma princesa de Deus na terra. E privilégio são desses que junto do Caleb
conseguem valorizar a unção, a graça que Deus deu a ele, que o faz permanecer firme, apesar do tempo que vai passando. Você vai sendo conservado na sua mente. E eu estou falando aqui, porque eu sei que tem gente que, se pudesse falar essa manhã e já nesta tarde, diria: eu já passei muito do meu tempo, vou terminar. A gente diria aí, se eu fosse contar, pastor, o que eu já passei, o que eu já vivi, o que eu já experimentei, se não fosse Deus. Mas Ele veio conservando na tua mente. Apesar dos bombardeios, Ele não te deixou enlouquecer pelos processos, mas ficar firme, cheia da graça, cheia de ânimo, cheia da virtude. E mesmo quando estava fraca, Ele te sustentou com a mão forte. Caleb diz que Ele o conservou em vida. E ele diz uma coisa interessante, que apesar do tempo, ele permanece com o vigor de um menino. E aí ele diz: Deus disse a Moisés que eu herdaria para mim e para os meus este Hebrom. E é isso que ele traz aqui em terceiro lugar. A certeza de qual é a porta, de qual é a missão, de qual é o propósito, de qual é o desígnio pelo qual ele existe. Tudo que eu passei, para que foi? Para esta porta. Quando você tem essa convicção, Deus sabe que você está pronto para sair da sala de espera. E eu estou dizendo que Ele vai lhe tirar. Por quê? Porque dentro desse texto você entende que Deus empenhou uma palavra e Ele não vai deixar de cumpri-la. Segundo, porque você entende a partir desse texto que Deus veio acompanhando você ao longo do tempo e foi Ele quem veio te segurando, apesar de tantas coisas que já te aconteceram nesses últimos anos da sua vida. Algumas delas eram para te sepultar de vez, mas Deus não deixou. Em terceiro e último lugar, porque o próprio Deus segurou a palavra dele, apesar do tempo, e disse: vou cumpri-la. Eu estou falando com gente que vai sair, porque o próprio Caleb disse: é minha hora, é meu tempo, olha aí, eu preciso entrar, vai chegar. Deriguiovas. Eita Deus, tu estás aqui. Com meu corpo todo arrepiado aqui, Jesus. Emanaio e ele aradagas. E me mando como mandiada e erraceni de adagas. Estou falando com gente que Deus tem negócio. Estou falando com gente que Deus tem propósito. Deus está segurando a palavra dele. Ele um dia deixou claro para Abraão: olha, Abraão, como não tem ninguém por quem jurar, eu juro por mim mesmo que eu vou cumprir minha palavra na sua vida. Pode se arrebentar tudo nesta terra. Pode passar céu, passar terra, mas a palavra dele não passará. Ele está segurando as promessas dele e ele vai te tirar dessa sala de espera que para alguns parece um grande calabouço existencial.
Deus vai te fazer fluir. Deus está derramando da sua graça sobre muitos que estão dizendo, quando Deus está dizendo, chegou a hora, chegou o tempo. É só você começar a se levantar aí e dizer, é para mim, eu recebo, eu creio, eu tomo posse, eu vou viver. Hebron me espera, Deus tem coisas grandes para mim, eu vou desfrutar delas. Nem você nem os seus morrerão em crise. Nem você nem os seus morrerão no vale. Nem você nem os seus morrerão na sala de espera. Eu estou dizendo que Deus vai mover as mãos dele para te beneficiar neste tempo. Caleb estava dizendo, chegou o meu tempo de sair da sala de espera. Passaram dias, mas a promessa está firme na minha vida. Se foram dias, mas a promessa está firme na minha vida, eu viverei o que Deus tem para mim. Se aproprie da promessa. Entra pelas portas que Deus vai abrir com alegria. Se apropria pela fé dos milagres que Deus tem para a tua vida. Pega para a tua saúde. Pega para a tua saúde. Pega para teus filhos, pega para o teu filho, pega para a tua filha, pega para o teu casamento, pega esta palavra, porque Deus te conserva com vida. Deus abrirá os céus. Ele descerá com provisão. Mas nesse lugar de espera você não fica mais. Está no tempo de cantar e vai cantar, no tempo de se alegrar e vai se alegrar, no tempo de celebrar e vai celebrar, no tempo de viver as coisas de Deus e vai viver. Eu estou lhe dizendo, Deus te segurará de pé. Ele te conservará comigo. Ele fortalecerá os teus ossos. Ele derramará a graça dele sobre a sua vida. Ele mostrará a você que ele é fiel. Ele vai cumprir todas as palavras que eu te vejo entrando pelas portas das bênçãos de Deus para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te vejo pisando na casa que é tua. Deus vai te dar. Eu creio que o Deus do céu não é o Deus apenas que enche a alma e o coração de certeza de que a eternidade é logo ali, de que o céu lhe espera. Eu creio no Deus que age em todas as áreas da sua vida e é capaz de cuidar de você com detalhes em cada passo e em cada situação e em cada necessidade. Ele te colocou aí para você saber que Ele faz. Chegou a hora de Deus.
Chegou o tempo de Deus. Receba o que Deus está lhe dando. A nuvem da glória de Deus está sobre nós neste momento. Eu estou lhe dizendo que Deus está abrindo as portas para você entrar pelas oportunidades que Ele tem para você, e você vai entrar. Você vai entrar, você vai viver, você vai se alegrar, você vai desfrutar. Deus está cuidando de tudo, não fica aí chorando pelos cantos, não se entrega ao tempo que tem passado, como se Ele estivesse te sentenciando à morte sem viver nada. Não, ergue essa cabeça, olha para cima. Deus está descendo com providência nesta situação. Ele vai colocar os teus pés em velocidade para viver os milagres que Ele disse há muito tempo que você viveria. É Ele quem está trabalhando, é Ele quem está movendo, e é Ele quem moverá. Querido Deus e eterno Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos rapidamente te agradecer, ó Deus, pela tua presença nesta tarde. A tua unção está tão forte, Pai, derramada aqui sobre nós, que eu sei que tu estás fazendo alguma coisa muito grande neste tempo. Eu sei que se levantam coisas para tentar parar esta comunhão, para tentar roubar essa alegria. O adversário sabe muito bem contra-atacar, mas o Senhor permanece conservando os Calebes debaixo de graça. E o que o Senhor disse está de pé, o que o Senhor falou está de pé, vai acontecer, vai se cumprir, tu vais fazer. Ermenide de Cauã, Ernide de Oá, salando bebedeiro de no nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que tenhamos uma tarde debaixo da tua graça. Nós colocamos diante de Ti nesta tarde todos os pedidos de oração que têm chegado, principalmente aqueles que requerem uma urgência, porque há muitos esperando no Senhor, e eu creio que Tu vais fazer um grande movimento nos próximos dias para beneficiar aqueles que estão batendo na porta e clamando com o coração que sabe que o tempo da sala de espera termina e que o Senhor começa a abrir portas grandiosas diante deles. Chega na saúde, chega na casa, chega na necessidade dos teus filhos, das tuas filhas e de quem mais estiver clamando, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus Cristo. Que o teu abraço venha, que a tua força e o teu poder operem sobre a vida dos teus filhos e que eles sejam em tudo, Senhor, revestidos da
doce, preciosa, poderosa e maravilhosa graça. Nós nos apropriamos da tua palavra porque as promessas vão se cumprir. As portas vão se abrir para a vida desta mulher. As portas vão se abrir para a vida deste homem. E eles vão viver um tempo, Senhor, de tanta honra do Senhor na terra. Porque o Senhor é o que sabe fazer milagre. É no nome de Jesus que clamamos. E já te pedimos, te agradecendo antecipadamente pelas vitórias que o Senhor vai conceder. Que seja assim. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos. Uma ótima tarde carregada de paz e vitória. E lembre-se, o Senhor está contigo e Ele é o teu refúgio em todo tempo. Quem começou a boa obra é fiel para cumprir. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não desista de você, porque o Senhor não desistiu nem desistirá. Ele está contigo em todo tempo. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.